João Mendes, criador do Bike Show, programa pioneiro na cobertura de motos na TV brasileira, acaba de lançar essa obra com quase meio século de histórias do motociclismo nacional. Como foi o seu primeiro contato com motocicleta? Bom, primeiro o meu pai teve motocicleta, o meu avô tinha motocicleta. Então, desde que eu nasci, eu andava com meu pai e com meu avô nas lambretas, né? Porque já era outra época, era nas lambretas. E eu sempre tive essa vontade de ter motocicleta, andava na moto dos primos até menor de idade, a gente tinha um sítio, andava dentro do sítio, e eu sempre me via andando de motocicleta. E é claro, quando eu entrei para a faculdade, qual era o veículo mais barato para eu ir para a faculdade, que eu estudava longe, então eu ia de moto sempre, e depois a minha vida passou a ser isso, né? Eu comecei a escrever sobre moto, porque eu fiz uma amizade muito grande com um grupo de moto importante lá do Rio de Janeiro, que era a turma do Postinho, que era a turma que fazia e acontecia em Ipanema, na noite e tal. E fui chamado por um jornal de bairro, para fazer uma matéria sobre aquele grupo, né? E me virei jornalista por causa disso. Eu fiz um texto sobre esse grupo e depois comecei a escrever sobre outras coisas e eles me deram uma coluna semanal. Aí fui chamado para a tribuna da imprensa, que era de um jornalista super conhecido, Hélio Fernandes. Aí fui chamado pela revista Duas Rodas, que tinha sede em São Paulo, para ser o correspondente no Rio de Janeiro. E aí fui embora, até um dia chegar na televisão. Então, e como foi esse processo até chegar na televisão, né? Como que foi a receptividade do público? Há 40 anos atrás, como que era o cenário? É curioso porque existia um programa de surf, windsurf, na televisão, que era o Realce. E eu ficava olhando aquele programa e falei assim, como é que tem um programa de surf e não tem um programa de motociclismo? Porque eu conhecia todas as categorias, né, os pilotos, e achava que aquilo ali tinha um potencial enorme. E aí eu fui conversar com as emissoras, né, acharam que eu era meio maluco, né, programa de moto na televisão. E eu consegui uma brecha na Record Rio inicialmente e fui atrás depois de patrocinadores. O programa, quando entrou no ar, não tinha praticamente patrocinador nenhum. Era só uma loja de equipamentos para motocross, que era a Crossline, uma marca, né? E depois que entrou no ar, ele começou a fazer uma revolução e as marcas que entraram eram todas marcas multinacionais. Era cigarro Marlboro, cigarro Hollywood, a Castrol, que nunca tinha feito um comercial de óleo de moto, foi produzir um comercial para o meu programa, e também Coca-Cola. Eram só multinacionais que começaram a patrocinar o programa foi fazendo sucesso, começou no Rio de Janeiro, começou a ganhar outras praças, as principais praças do Brasil, e aí a gente cobria as principais competições, os brasileiros, etapas do Paulista, do Carioca, de motocross, motovelocidade, e aí foi embora. E como jornalista especializado, como você enxerga hoje a cobertura da mídia com relação ao motociclismo? Acha que ainda tem muito a melhorar, já evoluiu bastante, mas acha que pode ser mais presente? O que acontece? O mundo, meio chato, vão dizer que o mundo mudou. Mas o que acontece é o seguinte, eu fiz sucesso numa época que só existiam 6 canais de televisão, não existia internet, não existia telefone celular, e as pessoas iam para casa sábado, no final da tarde, ou então em algumas cidades era domingo de manhã, para ver o meu programa. Então era o caminho para ver motociclismo, era esse, sabe? E a concorrência não existia programa jovem, então você botar um programa jovem na televisão, você conseguia uma audiência. Hoje, eu vou dizer para você, tem uma cobertura fantástica, tá entendendo? Mas não tem tanta repercussão, porque tem tanto canal do YouTube, tem tanto influencer, tem tanta gente falando, que se você chega e fala assim, onde é que eu vejo? Os grupos ainda assim, onde é que eu vejo essa prova acontecer? Ah, não, tá no YouTube lá da federação, tá no YouTube da confederação, tá no YouTube não sei quem. Mas isso não vai, eu acho que isso não consegue repercutir como acontecia naquela época, que você tinha uma prova do Hollywood de motocross, você chegava lá, tinham 30 mil pessoas no meio do mato, subindo no morro para ver uma competição. Era focado, era direcionado. E hoje não, hoje todo mundo fala, todo mundo tem canal de televisão, todo mundo tem, então a repercussão é grande, mas muito pulverizada.
Fala um recado para tanta gente que vem produzindo conteúdo, que mensagem você deixa para esse pessoal? É o seguinte, façam bastante, publiquem muito, quanto mais publicarem, vocês vão aprender, vão ter retorno e vão subir e crescer na profissão. Algum outro projeto em vista? Há muitos projetos. Não muitos para. Projetos. Não, eu tenho agora 2 projetos que são bastante interessantes. O meu avô, que era motociclista, ele era português e ele veio para o Brasil exilado porque ele era contra a ditadura do Salazar. E ele tem uma história maravilhosa que terminou na Revolução dos Cravos, lá em Portugal. E eu estou querendo botar isso num longa-metragem documentário. E o meu segundo livro, que eu já comecei a escrever, é exatamente igual a esse. Só que são as minhas histórias no automobilismo. Porque eu corri de moto, várias categorias e tal, mas depois eu corri no automobilismo e fiz parte da equipe brasileira em 2 edições do Paris-Dakar, em 1994 e 95. Fui com pilotos brasileiros para as 24 horas de Le Mans na França 9 anos seguidos e fui em outras competições no Japão, Bélgica, em tudo quanto foi canto. E essas histórias e as minhas histórias no automobilismo agora vai ser um segundo livro que eu vou botar o nome de João Espaço Motor Mendes, o automobilismo na competição. Espaço Motor foi um programa que eu produzi durante 10 anos. Ele foi mais um pouco de 93 a 2003 na rede CNT e depois gerou outros produtos, né? Mas o embrião foi esses 10 anos que me deram, sabe, o mundo para acompanhar as competições e tem uma história sensacional.